Né, moçada? As coisas vêm aparecendo, né? Não é só o Twitter. A Starlink, empresa de internet via satélite do Elon Musk, também está enrolada com a justiça brasileira. A suspeita é de fraude em licitações. Será que essa vontade toda de atacar a justiça brasileira para garantir uma boquinha aí? Esse é o assunto aqui do plantão do Meteoro. Para falar sobre isso, estou aqui com ela, Sofia Labanca. E, Sophie, quer dizer então que... Bem, o grande X da questão, na verdade, é a Starlink, né? O Twitter ali, sinceramente, perto dessa relação que a gente tem de dependência total da nossa comunicação sensível militar aqui com a Starlink, o Twitter parece até café pequeno, né? Exatamente. E eu imagino que o pessoal da Starlink não deve estar muito feliz com os acionistas. Os acionistas da Starlink não devem estar muito felizes aí com a bagunça que o Elon Musk está fazendo. Porque, por causa da bagunça que ele está fazendo no Twitter, ele está chamando a atenção para questões da Starlink que muito provavelmente eles queriam que ninguém percebesse. Então, 2 dias depois do Twitter ser suspenso, um processo que foi aberto aí pelo TCU, né, o Tribunal de Contas da União, e pelo Ministério Público, começou a avançar. Olha só, coincidência? Provavelmente não. Que processo é esse? Um processo por fraude em licitação de vendas da antenas da Starlink para o Exército. Por que tipo de fraude seria essa? Eles teriam colocado necessidades lá no pregão eletrônico e tal, que só a Starlink poderia oferecer. Quando você vai fazer uma licitação, você precisa você abre aí para ampla concorrência, porque é compra feita com dinheiro público, você não pode simplesmente, vou comprar dessa loja aqui ou dessa outra ali, porque isso aí pode abrir espaço para todo tipo de corrupção. Então você tem que fazer uma concorrência, aí você coloca, tem que ser assim, assado o produto, todos que têm aquele produto participam, e com isso você escolhe o que tem o menor preço. Eles colocaram lá uma série de exigências que, de acordo com o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público, não se justificam, teriam sido colocados lá só para que só a Starlink pudesse participar. Então a gente vai lá agora para a CNN Brasil, que eles explicam um pouquinho melhor isso. Vamos lá, tá na tela. Desse certame. E isso chamou a atenção do Ministério Público porque o edital de contratação trazia questões muito específicas e que apenas a Starlink poderia cumprir. Então, houve essa suspeita de que pode ter havido, né, algum tipo de direcionamento ou, na verdade, um prejuízo à competitividade da licitação. Então, isso está sob apuração. Houve um encaminhamento para a Auditoria de Contratações do TCU, que é uma unidade técnica especializada em contratos públicos, para analisar as respostas, as manifestações que foram enviadas pelo Comando Militar, que ainda estão em sigilo, mas estamos aqui tentando obter, né, acesso a essas explicações. Né? O ministro Haroldo Cedras, que é o relator desse caso, ele intimou o Comando Militar a informar ali algumas informações, né, alguns dados em relação a essa contratação. Na avaliação do Ministério Público, há até a possibilidade, né, uma preocupação, na verdade, de que o serviço, por ser muito estratégico ali no controle da Amazônia, deveria ser feito por uma empresa brasileira em nome da preservação da soberania nacional. Isso chama atenção, claro, pelo timing, né, Márcio? Porque, como eu falei, foi esse encaminhamento, a ação é até anterior ao fechamento do X aqui no Brasil. E a gente lembra que a Starlink também é do grupo ali de Elon Musk, né? É isso aí. Exato. O valor dessa licitação aí foi de 5,1 milhões, então é bastante dinheiro, não é pouca coisa. Troco de bala. E daí o que eles exigiam na licitação era satélites de baixa órbita com uma determinada velocidade de upload, uma determinada velocidade de download e uma determinada latência. E daí todos os outros tinha outras empresas que conseguiam cumprir, só o valor da latência, que era algo que só a Starlink conseguia cumprir por uma margem assim, bem pequena, de 100 para 150 milissegundos. E daí tem até especialista falando, gente, uma questão de 50 milissegundos de latência pode fazer diferença para um gamer, pode fazer diferença para o cara que está na bolsa de valores,
para trabalho de escritório, etc., não faz a menor diferença, sabe? Um pisco de um olho, né? Nem isso, né? Enfim, e daí, o mais interessante é pensar que esse não é o único caso. A gente está falando de uma suposta fraude de licitação da Starlink com o Exército. Pois é, tem uma suposta fraude de licitação da Starlink com escolas também. A gente pode ir para uma reportagem do Estadão do ano passado, gente. Isso aqui é de 30 de outubro de 2023. Vai dizer ali, ó, contrato de 59 milhões, se a gente já estava achando que 5,1 milhões do Exército já não era pouca coisa, 59 milhões para a internet da Starlink de Musk vira alvo de investigações no Amazonas. O governo do estado afirma que a licitação está em fase de recurso e a possibilidade de desclassificação da empresa que venceu o pregão. Edital para 1.600 escolas públicas sem suspeita de direcionamento e de jogo de planilhas. O que eles fizeram aí, nessa licitação, daí não foi pegar na latência. O que eles fizeram foi fazer uma espécie de uma venda casada. E eles pegaram 2 serviços, então a gente quer internet, a gente quer um subcanal de TV, e diz que uma única empresa tem que oferecer os 2 ao mesmo tempo. E a única empresa que conseguiria oferecer os 2 ao mesmo tempo seria a Starlink. Sendo que o que está sendo dito aí, que isso pode vir a ser considerado uma fraude, é que, gente, são 2 serviços diferentes. Não precisa ser uma única empresa oferecendo os 2. Se você conseguir 2 empresas, mas que juntas deem um valor menor, pega essas 2 empresas, sabe? Então, todos esses esqueminhas aí para só a Starlink conseguir ficar como a única concorrente e conseguiu vender o sistema delas pelo valor que bem entender. Wilson Lima, né? O governador aqui do União Brasil. Exatamente. Enfim, daí, agora o que eu queria trazer aqui, gente, é que a questão vai além só do dinheiro, porque é uma questão de dinheiro, 5,1 milhões, 59 milhões não é pouca coisa, mas tem a questão aí da soberania do nosso país, que a gente está deixando coisas essenciais na mão de um bilionário maluco estrangeiro. Quem explica isso pra gente é o Demore, lá no ICL Notícias. Vamos lá, tá na tela, galera. Do Musk. O Musk, ele tem essa Starlink para monitorar grandes áreas no mundo onde há jazidas minerais. Esse é o trabalho do Musk. Levar a internet para as escolas é o jeito bacana de ninguém se opor. Você é contra a internet nas escolas na Amazônia, Vivi? Não, né? Então o Musk vem para o Brasil, ele se reúne com o Bolsonaro, com o André Esteves do BTG, com o Fábio Faria, que era o ministro das Comunicações do Bolsonaro, que por acaso hoje trabalha no BTG. Ele é criticado no Brasil pelo ex-ministro da Justiça do governo Dilma lá, o Jobim, que por acaso é vice-presidente do BTG. Então nós temos aí, acho, César, uma relação de negócios funcionando nesse país. Não te parece uma questão? Eu estou dando aqui informações públicas, tá? Claro. Informações públicas. E o Musk fala o seguinte, olha, eu tenho um problema com as baterias do meu carro, porque eu preciso de um monte de minerais finos, né? Lítio, uma série de outras coisas. Isso custa caro. Está ficando cada vez mais difícil de achar. Boa parte da produção das baterias hoje está na mão dos chineses. Vamos lembrar que a BYD, que é a empresa que vende carro no Brasil elétrico hoje, ela começou fabricando baterias para a Tesla. E depois começou a fabricar carros e hoje concorre com a Tesla. O Musk tem um problema de mercado. Eu preciso mapear a Amazônia, na América Latina inteira, com os meus satélites. Como eu faço isso? Vamos, Bolsonaro, dar um godozinho aqui que a gente vai botar umas internet nas escolas? Aí eu boto meu satélite voar, eu deixo o negócio todo voando. E aí, a coisa mais grave disso, César, foi o que veio à tona ontem. Um deputado do PL, bolsonarista, claro, para aumentar a confusão que está acontecendo no Brasil, divulgou que em junho o Ministério da Defesa mandou para o Congresso Brasileiro uma carta dizendo o seguinte, olha, se a Starlink, que é a empresa do Musk, parar de atuar no Brasil, a gente vai ter problema nas Forças Armadas. Por quê? Porque várias movimentações de tropas e de embarcações brasileiras dependem dos satélites do senhor Elon Musk. Então nós temos, César, qual a garantia que nós temos que hoje o Elon Musk não está com uma portinha por trás dos seus satélites, vendo, analisando, manipulando e, eventualmente, até vendendo informação de movimentação de tropas do Exército Brasileiro em território americano. Olha a loucura que o patriota do Bolsonaro fez. Demitiu. Exato.
É brincadeira, né, Sof? Que isso, né, cara? Se tem uma É coisa... absurdo. Né? Se tem uma coisa que o regime miliciano fez com o Brasil foi servir aos interesses dos Estados Unidos, né? Isso fez bem. Isso fez com gosto. Exato. E, gente, se vocês não têm noção do tamanho do problema, que é das nossas forças armadas estarem usando antenas da Starlink, veja o que aconteceu na Ucrânia. O Musk mandou de graça um monte de antenas da Starlink para a Ucrânia, e daí chegou um momento em que a Ucrânia estava fazendo ataque com drones submarinos à Rússia, e alguém chegou lá para o Musk e falou: gente, se isso aí for em frente, a Rússia pode resolver usar armas atômicas. O que o Elon Musk fez? Foi lá e desligou as antenas da Starlink no meio do ataque, deixou os drones da Ucrânia tudo desgovernado, eles chegaram tudo na praia sem explodir. Então, o cara ele consegue desligar, impedir um ataque militar no meio de uma guerra, simplesmente desligando as antenas. E alguém achou uma boa ideia que o nosso exército dependa desse cara para poder atuar. Não, cara. Gente, desculpa. E os caras ainda se chamam de patriotas. Mas, enfim, a gente tem informações também que a Marinha brasileira também está usando antenas da Starlink. Enfim, vamos lá. Em abril desse ano, abril de 2024, um subprocurador do Tribunal de Contas da União, o Lucas Furtado, chegou a pedir a extinção dos contratos da Starlink aqui no Brasil. Acabou não acontecendo, mas ele apontou aí que tinha conflito de informações e jogo de empurra. Esse jogo de empurra aí, gente, é aspas do Lucas Furtado sobre esses contratos, porque vai lá, pergunta para o Ministério fala: não, o contrato não é nosso, tá com outro ministério, aquele outro ministério diz: não, o contrato não é com a gente não, tá ali com a Telebrás, e ninguém tá conseguindo entender quem fez contrato, que valor que é contrato. Tá uma bagunça isso aí, a ponto do subprocurador do TCU chegar a cogitar extinguir os contratos. Enfim, para além de tudo isso, houve aí num primeiro momento, a Starlink se recusou a seguir as ordens do STF, da Anatel, de bloquear o Twitter, porque o STF mandou a ordem para a Anatel disse para as operadoras: bloqueiem o Twitter. A Starlink chegou num primeiro momento a se recusar. A gente pode até colocar aí na tela o perfil oficial da Starlink no Twitter, dizendo para os nossos consumidores no Brasil, que podem acabar não lendo isso como resultado do X sendo bloqueado pelo Alexandre Moraes, o time da Starlink está fazendo todo o possível para manter vocês conectados e assim por diante. Acontece que daí pode até apertar o botãozinho da Breaking News aí, Samazo. É esse? Esse botãozinho aí, Breaking News. Enquanto a gente estava aqui na live, no comecinho da nossa live, a Starlink voltou atrás. Então a gente tem informação aqui do G1, atualizado aqui há poucos minutos atrás, atualizado 2 minutos atrás, que Starlink volta atrás e diz que cumprirá a ordem de bloqueio do X, Twitter, no Brasil. Provedora da internet por satélite do Elon Musk disse no domingo que só iria suspender acesso dos usuários se os recursos forem desbloqueados na justiça. Que recursos? Está falando aí porque o Alexandre de Moraes bloqueou as contas bancárias da Starlink aqui no Brasil, junto com a suspensão do Twitter, né? E para garantir o pagamento das várias multas que o Twitter tem, sendo que ambas são empresas do Elon Musk. A Starlink está argumentando que não poderia ser feito isso, esse bloqueio das contas, porque, apesar de terem o mesmo dono, existem acionistas diferentes, a responsabilidade das empresas são separadas, etc, etc, etc. Acontece, Samazo, que daí eu vou te pedir para dar o botãozinho de Breaking News pela segunda vez. Segue lá, Breaking News aqui no Plantão do Meteoro, que tal? Reportagem aqui da Manuela Alcântara no Metrópolis, também saiu enquanto nós estávamos em live. Starlink perde o prazo para recorrer da decisão que bloqueou as contas.
Alexandre de Moraes mandou bloquear as contas da empresa em 24 de agosto e a Starlink foi notificada no dia 27 de agosto. Eles não recorreram em tempo suficiente. Então estão chorando, que ai meu Deus, é ilegal, é inconstitucional. Mas perderam o prazo para recorrer. Viu? Não querem ter representante no Brasil, não querem ninguém respondendo por isso. Vai, deixa acontecer. Sophie, se tem uma coisa que esses caras acham que são é ligeiro, né? E isso aí a gente não pode tirar deles, né? Os caras, o mais lerdo na casa deles é o gato, né? E diz que o nome do gato é de tão ligeiro, né? Mas a verdade é que é o seguinte, né? Tipo, o Estado miliciano que teve aqui no Brasil, ele serviu tanto a esse interesse americano aqui, de tantas formas, né? Tanto nessas formas contratuais, de deixar a gente amarrado aí a empresas como essa, né, cara? De dono escuso, né? A gente tem que saber que, primeiro, assim, né? Toda a grana do X e da Starlink não é bem do Elon Musk, né? Ele é o frente dessas empresas e tal. Mas, enfim, o que esses caras fizeram bem mesmo foi agravar nessa subserviência, né? Que faz com que um presidente bata a continência pra bandeira americana, faz com que um presidente chegue pro outro e fale I love you, tá ligado? E que queira vender o Brasil a preço de banana. E fazem isso se chamando de patriotas, né? E vendendo aqui a nossa soberania a preço de banana, né, galera? Então, enfim, se eles estão aliados, a gente sabe qual lado da história a gente deve estar, né, Sophie? Então não tem muito mistério. O fato é que vão pagar, se não o X, a SpaceX. E agora vamos ver o que dá nos próximos capítulos. E 2 breaking news aqui hoje foi inédito, hein? Essa foi a primeira vez. Fechou? Estive aqui com Sofia Labanca e sua Lente Vermelha. Dá uma olhada no trampo dela aqui em @lentevermelha, também aqui em Oguahiro. Não se esqueça de dar um chego lá em TV Cringe Brasil. Hoje às 21 horas tem vídeo novo. Não perca aquele vídeo ensaio, react, um pouco da TV dos anos 90 pra falar de história, cultura e tudo mais, do jeito que o Meteoro se amarra em fazer e que você conhece desde os nossos primórdios. Falou? Tamo junto. 21 horas, vídeo novo na TV Cringe Brasil. E vamos nessa com mais um plantão chegando daqui a pouquinho. I love you pro Trump, tá louco, né? Essa aí foi, acho que, uma das piores, né?